Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho. Não é esse o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha. Evangelho hoje é do dia da festa. Hoje é festa na igreja. Quando é apóstolo é festa. Festa de Matias, que se uniu ao grupo dos 12. João 15, 9 a 17. Jesus, naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece. Jesus está falando com os discípulos. Importante ver com quem ele fala e o que ele fala. Como meu Pai me amou, o Pai amou Jesus, assim também eu vos amei. Então, Jesus nos ama com o mesmo amor com que o Pai o ama. Esse amor é o Espírito Santo. Quem tem vida de oração sabe quem é o Espírito Santo. Quantas vezes a gente sente a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, esse Espírito Santo é o amor do Pai para com o Filho e o amor do Filho para com o Pai. E ele está dizendo, Jesus, que ele nos ama do mesmo modo, com o mesmo amor com que o Pai o amou e o ama, que é o Espírito Santo. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Esse amor não é de modo algum esse amor da televisão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A televisão chama de amor um sentimento e muitas vezes o pecado. Tem nada a ver com o Espírito Santo, o amor da televisão, que fique bem claro. O amor que nosso Senhor fala é o Espírito Santo, que fez com que ele cumprisse a vontade do Pai e desse a vida por nós. E que ele quer que a gente faça a mesma coisa.
O amor verdadeiro é esse. É o Espírito Santo e é dar a vida pelos outros, por Deus, por causa de Deus. O amor da televisão é um sentimento, muitas vezes, que é pecado. Nem todo sentimento é pecado. Mas esse amor aí que aparece nas novelas e etc e tal, é tudo, a maioria é pecado. A pessoa é casada há muito tempo, aí diz que se apaixona por outra pessoa, pecado. Aí larga a mulher e se junta com a outra. Isso não é amor, isso é paixão, pecado. Não tem nada a ver com amor. Não é esse amor que ele está falando. Fique bem claro isso. Aí um homem também, casado, aí sente alguma coisa por outro homem, pronto, deixa tudo, vai ficar com o homem. Pecado, isso não é amor. O que o mundo hoje chama de amor não é amor. Que fique bem claro que não é esse amor que o nosso Senhor está falando, não. Porque tem gente confundindo aí, até dentro da igreja, né? Permanecei no meu amor, significa permanecei no Espírito Santo. Como é que eu permaneço no Espírito Santo? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então só permanece no Espírito Santo quem guarda os mandamentos. 10 mandamentos da lei de Deus, 5 mandamentos da igreja. Inclusive o dízimo é mandamento, mas pouca gente segue, né? Quem não paga o dízimo tem que confessar, porque o dízimo é mandamento. E também o dízimo não vai. As pessoas acham que o dízimo vai para o padre. Não vai, o dízimo vai para a igreja, né? Não acrescenta nada ao salário do padre, o dízimo. Pode ficar tranquilo, né? Mas é mandamento. E eu nunca vi ninguém confessar, eu não paguei o dízimo esse mês. Pois deveria, se não pagou, porque é mandamento, né? Mandamento da igreja. Então só aquele que guarda, guardar quer dizer seguir, obedecer os mandamentos de Deus e da igreja, só esse sente o amor de Deus e a presença do Espírito Santo. Quem não guarda, não sente. É simples, né? Não sente como Deus quer que sinta. E não é só sentir, não, é viver de acordo com o Espírito Santo. É ser conduzido pelo Espírito Santo. Mateus 3, Mateus 4, Lucas 4. Então, se guardardes os meus mandamentos, a lei de Deus e a lei da igreja, permanecereis no meu amor. Se não guardar, se não cumprir a lei de Deus, não permanece. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, principalmente a obediência, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, né? Que ninguém quer obedecer. Nem filho obedece pai, nem nada, né? Infelizmente, né? Nem nós obedecemos a Deus, né? Muitas vezes. O principal mandamento que Jesus cumpriu foi dar a vida dele. Ele obedeceu ao Pai, né? E permaneceu no amor, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós. Se eu guardar os mandamentos de Deus, permanecer no amor de Deus, permanecer no Espírito Santo, eu vou sentir alegria dentro de mim. Alegria que é fruto do Espírito Santo, não é alegria vulgar, porque o mundo hoje tem uma alegria que não é alegria. As pessoas se bebem, se embriagam para dizer que estão alegres. Isso não é alegria, isso é pecado. Beber não é pecado, mas beber até se embriagar é pecado, sim. Carnaval é uma alegria falsa, regada a pecado e muito pecado. Então essa alegria do mundo não é essa alegria que ele está falando. A alegria que eu sinto que ele está falando aqui, que eu sinto dentro de mim, é o Espírito Santo. Só sente quem está na graça de Deus e cumpre os mandamentos de Deus e da igreja. Não, senão não sente, não adianta. Aí haja doença para esse mundo, doença psicológica grave. Tantas tentativas de suicídio hoje. Por quê? Porque não estão guardando os mandamentos de Deus. Estão atrás de uma alegria efêmera que não existe. Essa alegria do mundo é do Satanás. Depois a pessoa sente angústia. E muitas vezes atenta contra a própria vida. Hoje está cada vez mais comum isso, até criança, né? Então essa alegria que ele fala aqui, Jesus, a alegria dele, a minha alegria esteja em vós, é o Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo. E a vossa alegria seja plena. Essa alegria vai ser plena na ressurreição dos mortos.
A alegria plena é a comunhão plena com o Pai, Jesus e o Espírito Santo, no céu. Aqui é o antigozo, aqui é só um pedacinho dessa alegria. Mas no céu vai ser a alegria plena, né? Para quem é fiel. Este é o meu mandamento. Aí ele vai dizer agora claramente qual é o mandamento dele, que é o primeiro mandamento, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Na verdade, outra ocasião ele vai dizer, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Aqui ele está falando do amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele explica a maneira de amar uns aos outros, né? Volta a dizer, não é esse amor da televisão, que a maioria se confunde as coisas, né? Como é que eu vou amar uma pessoa? Do jeito que Jesus amou. Como é que ele amou? Dizendo a verdade, falando a verdade, vivendo a verdade e morrendo, dando a vida pelos outros. É esse amor. Então fale a verdade, viva na verdade e dê sua vida pelos outros, de acordo com sua vocação. Quem é casado, casado, quem é solteiro, solteiro, quem é padre, padre. Pronto. É fazer o que Jesus fez, né? Se não ama. É muito simples o Evangelho de João. Significa que esse amor que se fala aí não é amor. Simples. É egoísmo, né? É um sentimento vulgar. Gostou de alguém, pronto, larga tudo e vai atrás. Não é isso. Isso não é amor. Isso não é nada. É pecado, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, como é que eu amo? Dando minha vida, fazendo o que Jesus fez, falando como Jesus falou. É assim. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Aí ele vai mesmo explicar. Dá a vida pelos amigos, né? E até pelos inimigos, né? Ele vai falar em outra ocasião. Dá a vida por todos. Esse tem verdadeiro amor. E quem não tem esse amor, não participa da glória de Deus. Quem não dá a vida pelos amigos e pelos inimigos, não entra no reino de Deus. Não tem esse amor grande que é o Espírito Santo. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Depois ele fala da amizade com ele. Como é que eu posso ser amigo de Nosso Senhor? Isso é novidade, porque no Antigo Testamento tem esse negócio de amigo não. Só uma vez Deus fala que amigo Abraão é amigo dele. Uma vez no Antigo Testamento todinho. No Novo Testamento Jesus fala direto, né? Vós sois meus amigos, como é que eu vou ser amigo de Nosso Senhor? Se eu fizer o que Ele manda. O que é que Ele está mandando? Dá a vida pelos outros. Eu só vou ser amigo de Nosso Senhor, amigo íntimo mesmo, se eu der minha vida pelos outros, como padre, ou quem é casado, quem é solteiro. Senão, não é amigo de Nosso Senhor, não tem a vida eterna. Jesus é bem radical, né? Já não vos chamo de servos. Ele, no capítulo anterior, na verdade, no capítulo 13, aqui é o 15, ele chamou os apóstolos de servos. Agora não é mais servo, é uma coisa além, é superior. Agora está chamando de amigo, né? Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Certamente, o senhor não tem que dar satisfação ao servo. E geralmente não dá, normalmente não dá. Então, eu não sou mais servo, eu sou amigo, né? Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Tudo que o Senhor conheceu do Pai, ouviu do Pai, o Pai revelou para Ele, Ele nos deu a conhecer e nos dá a conhecer. Principalmente o perdão dos pecados e a ressurreição. Tá? Até porque Ele é um com o Pai. O mistério da unidade. Jesus é um com o Pai. Então, o que ele fala é o Pai que fala nele, é o Espírito Santo que fala nele, porque é um Deus só. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Terceira realidade aqui, a escolha. Não é a gente que escolhe. Fui eu que escolhi ser padre? Não, foi Nosso Senhor quem escolheu primeiro. Aí eu disse sim, mas foi Ele que escolheu. Senão, não é para ser.
né? Quem casa, se realmente escutou a voz de Deus, foi Deus quem escolheu você para casar, ou para ser solteiro, ou para ser isso, aquilo. E você só entende isso se você tem uma vida de oração, senão não vai entender. Não fostes vós que me escolheste. Então, não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Nós estamos na igreja hoje, somos católicos, apostólicos, romanos, porque Jesus nos escolheu. Antes da gente nascer, como diz Jeremias, Ele nos escolheu. Ele quis que a gente nascesse. Essa passagem de Jeremias 1, devia ser muito importante, a gente devia nunca esquecer. Entre as pessoas que têm depressão, né? E depois tentam contra a própria vida. Quantas vezes eu escuto isso aqui, né? Na matriz, na capela também. É porque não lembra disso. Ah, ninguém gosta de mim, não sei o quê, está tudo errado na minha vida. Deus lhe escolheu. Você nasceu por acaso? Não. Eu conheci meu pai, conheci minha mãe. Não nasceu por acaso. Você foi escolhido para nascer. Por quê? Por Deus. Está escrito em Jeremias. Ou a gente acredita ou não acredita. Então, se eu nasci, Deus escolheu que eu nascesse. Eu preciso me encontrar, cada um, né? Na sua vocação. Aí sim. E só vai ser feliz mesmo quando retornar para Deus, quando fizer a vontade do Pai. Aí concordo. Mas você foi escolhido, todo mundo foi escolhido para estar aqui, para nascer. Não foi por acaso, não. Certamente seu pai e sua mãe, né? Mas Deus escolheu que você nascesse. É bíblico, está lá em Jeremias 1. Não fostes vós que me escolheste. Então, antes da gente escolher a Deus, foi Deus que nos escolheu. Antes de eu ser batizado, eu era criança, não sabia. Deus quis que eu fosse batizado. E eu fui batizado no dia que eu nasci, né? Cada um tem seu dia. Quando eu fiz a primeira comunhão, foi Deus quem quis. Quando eu me crismei, foi Deus quem quis. Quando eu fui padre, foi Deus quem quis. Quando eu rezo, é Deus quem quer. Sou eu não. Mas eu só vou entender quando eu tiver vida de oração, né? Eu vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto. Agora, Jesus nos escolheu para quê? Não é porque bom, Jesus me escolheu, pronto, eu sou o melhor, sou o maioral. Não é para isso, não. Escolheu para você frutificar, dar fruto na igreja. Aí tem os evangelistas, os apóstolos, tem isso, tem aquilo, a caridade, cada um tem seu dom, ou vários dons. Na verdade, nós temos mais do que um dom. Se não está colocando em prática, é outra coisa. Leia 1 Coríntios 12 e 13. Ele escolheu para a gente dar fruto, né? Fruto de pregação, fruto de ensino, fruto de caridade, fruto de fé. Vários frutos. Se não está dando, é porque não está se abrindo à graça de Deus. Não está se abrindo ao Espírito Santo. A pergunta é, como é que está a vida de oração? E a vida de oração, quase toda missa eu falo, é oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, tudo isso faz a vida de oração. Pessoa que reza, mas está em pecado mortal, não tem vida de oração. Simples, né? Ou tem uma vida de oração, mas é pequenininha, né? Não tem a graça de Deus, não age nela como deveria agir. Ela não deixa. Bem, então o nosso Senhor nos escolheu, e é bom você não esquecer disso, né? Quando entrar em depressão e tristeza, Deus lhe escolheu para você estar aqui hoje, escolheu para você nascer onde você nasceu, na sua família, né? E você tem uma vocação, é você escolher, você conhecer qual é a sua vocação, não é escolher, foi Deus quem escolheu. Você conhecer qual é a sua vocação e você viver a sua vocação. Para quê? Para dar fruto. Agora, fruto todo mundo tem que dar. Aí fazer como aquele, né? O Senhor é aquele dono da terra que distribuiu a terra, deu o dinheiro para um, 10 mil para um, 20 mil para outro, 5 mil para outro e mandou frutificar. Os 2 primeiros frutificaram e o último não frutificou. Foi julgado e condenado. Então nós temos que dar fruto, né? Na igreja. Para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Quando eu dou fruto em Deus, no Espírito, esse fruto fica para a vida eterna. Eu tenho que perseverar até o final, né? Não posso dar fruto durante um tempo, agora pronto, já trabalhei muito,
vou pedir minha aposentadoria da igreja. Pronto. Não é assim não. Tem que dar fruto até o final. Se a gente der fruto, ele vai concluir. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Porque aqui muita gente pede graça e não consegue. Tem 2 motivos. Agora tem um terceiro. Primeiro, se Deus não quiser dar. A gente pensa que é uma coisa boa e não é. Né? Pode ser que não seja. Aqueles 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Só ele foi salvo. Os outros 9, não foi dito, mas não, era melhor não ter sido curado não. Era melhor permanecer com a lepra. Então tem graça que não vai conseguir, se Deus não quiser. Depois, se não tiver fé, também não alcança não. Terceiro, aqui ele está dizendo, se não tiver frutos, se não tiver dando fruto, consegue não. Ele está dizendo que o que a gente pedir ao Pai no nome dele vai conseguir se der fruto. Aqui no Evangelho de João hoje é isso. É mais uma realidade que nós temos que pensar, né? Por que é que eu não estou conseguindo aquela graça? Ou porque Deus não quer, ou porque você não tem fé, ou porque você não está dando fruto. Pode escolher uma das 3, né? E geralmente é isso. Isto é o que vos ordeno, ele vai terminar agora. Amai-vos uns aos outros. Então o amor, meus irmãos, minhas irmãs, não é, como eu falei no início, um sentimento. Não, é uma ordem. Isto é o que vos ordeno. Não é nem um pedido, não. Ele não está pedindo para mim amar os outros, não. Nem está pedindo para mim gostar dos outros. Ninguém gosta de todo mundo, não. Se iluda, não. Eu não gosto, não. Tem uma ruma de gente que eu não gosto, não. Nosso Senhor também não gostava de Judas, não. Se você está pensando que ele gostava de todo mundo, ninguém gosta de todo mundo. Eu não sou obrigado a gostar de todo mundo, não. Eu sou obrigado a amar. Ou seja, eu sou obrigado a dar minha vida pelos outros. Até por aquele que eu não gosto. Não suporta aquela pessoa, dê sua vida por ele, por ela. Então não é questão de gostar. Porque a gente se rege pelo gostar. Hoje eu estou querendo ir para a missa, estou me sentindo bem, vou para a missa, né? Eu gosto de ir para a missa. Não é questão de gostar de ir ou de não ir para a missa, não. É uma obrigação. Então, o amar, o dar a vida pelos outros é obrigação, é mandamento. Não é sentimento. Isso me deixa muito livre, quando eu entendi isso. Eu não tenho obrigação de gostar de ninguém, mas eu tenho a obrigação de dar a minha vida para todo mundo. Aí eu tenho a obrigação. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o amor cristão. Não é gostar. Às vezes as pessoas ficam, meu Deus, eu não gosto de não sei o que, não gosto daquele. Sim, é normal não gostar. Mas você tem a obrigação de dar a sua vida por ele, de rezar por ele, de fazer o bem para ele, mesmo que você não goste. Esse é o amor cristão. Aí tem a primeira leitura, que é dos Atos, que é a escolha do Matias. Que aqui ele fala, né, da morte do Judas. Não vou ler versículo por versículo, mas fala da morte do Judas. Pedro que se levanta, porque ele é o chefe da igreja. Então, aqui agora todo discurso no início dos Atos é Pedro. Por quê? Porque é o Papa, foi escolhido, está lá em Mateus 16, 18. Ele se levanta entre os irmãos, Maria está presente, pode ler, Atos 1, 15, 17. Né? Maria estava lá, a mãe de Jesus, né, no cenáculo. Ele faz uma oração, diz que era preciso que se cumprisse tudo que aconteceu, né, que Judas tirou a própria vida, era um dos nossos, participar do mesmo ministério, às vezes a gente do ministério, a gente da igreja, ele era dos apóstolos, Judas, né? Hoje seria um escândalo, né? Seria um cardeal tirar a própria vida, né? Quando o padre faz isso, já é um escândalo. Imagine um bispo, um cardeal, né? Pois ele era um apóstolo, Judas, né? Então o escândalo acontece, já acontecia na igreja, né? Aí Pedro cita o livro dos Salmos, né? Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite. Tudo eles colocavam a escritura, isso é importante. E ainda que outro ocupe seu lugar. Aí Pedro continua, mas existem outras pessoas que estavam conosco, para vocês entenderem que não era só os 12, eu já disse aqui várias vezes, vocês estão prestando atenção. Eram ao menos 70 discípulos que acompanhavam nosso Senhor. Lucas fala em 72. Desses, tinha 12 apóstolos. Então não era só 12 apóstolos que seguiam nosso Senhor, tinha vários. Ele fala aqui,
há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós. Então tinha outros, não era só os 12. A começar pelo batismo de João, desde o batismo de Nosso Senhor. Tinha gente que acompanhava Jesus, não era só os 12, até o dia em que foi elevado ao céu. Então, entre esses, Pedro diz que vai ser escolhido um para ficar no lugar do Judas. É preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Testemunha é, de novo, dá a vida, é o Marte. Palavra grega para testemunha, martiria. Martiria é dar a vida por Jesus. E eles deram. Estola vermelha. É o sangue deles. Aí apresentaram 2 homens que estavam com eles desde o início. José, chamado Barsabás, né? Que tinha o apelido de Justo, e Matias. Não é Barrabás, mas Barrabás também era o nome comum. Barsabás, Barrabás, tudo nome comum lá entre eles. Apresentaram 2, José e Matias. Aí eles rezaram. Primeira coisa, eles rezam: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Tiraram a sorte. Primeiro rezam, tiram a sorte, e a sorte cai em Matias. E então Matias foi juntado, ficou como apóstolo, ao número dos 11 apóstolos. Agora não mais 11, agora 12. Era tudo muito simples, né? Hoje, muitos na igreja estão querendo complicar essa história, né? Estão querendo botar a democracia dentro da igreja. A igreja não é democracia, fique bem claro, né? A igreja é Deus quem decide o que fazer. Não é através do voto. Vamos votar para escolher, vamos votar. Na igreja mesmo, não. Aqui está claro que não foi assim que eles fizeram. Teve votação para escolher quem ia ficar no lugar de Judas, não. Teve votação para escolher os 12 apóstolos, não. Então só escolheu quem ele quis. Então eles rezaram e tiraram a sorte. Foi assim que o Matias foi escolhido. Bem diferente de hoje. A sociedade aí se rege pela tal da democracia, que na verdade nem existe, né? Tudo, às vezes é muita mentira mesmo, é muito dinheiro, muita corrupção. Só esse ano, eu já disse aqui, vou dizer de novo, o governo federal vai dar 5 bilhões para os partidos políticos gastar em propaganda eleitoral. 5 bilhões, não dá nem para pensar o que é isso. Para gastar em mentira e comprar voto. O salário está R$1.000, né? 5 bilhões, não dá nem para imaginar o que se pode ser feito, né? Se ele desse esse dinheiro para os pobres, em vez de dar para político ladrão, que é o que acontece nesse país. Infelizmente, o Brasil não é mais católico, né? Foi, hoje não é mais. Vergonha, pois vão ser dados 5 bilhões para esses políticos começarem as propagandas deles na televisão, que ninguém suporta, é tudo mentira, e para comprar voto. Esse é o Brasil, né? Essa é a democracia que eles falam. Pois bem, tem gente querendo botar essa democracia dentro da igreja. Tomara que não entre, porque a igreja não é lugar para democracia. A igreja é muito mais do que uma democracia. Esses 5 bilhões aí, também assistindo um programa, se pegasse 3 bilhões, dava para baixar o preço da gasolina. Aí não teria toda essa carestia que está tendo hoje. Então, por que não foi usado para baixar o preço da gasolina? E as pessoas não teve aumento em tudo. Tudo aumentou, o pão, isso, tudo, e vai continuar aumentando. Por quê? Porque o dinheiro do Brasil é para dar para político. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e Nossa Mãe Maria Santíssima.